Conta conjunta. Se falecer um dos titulares, o outro pode sacar? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista no IPCMD, chefe de fiscalização desse imposto no estado de São Paulo. E hoje eu vou trazer para vocês aspectos práticos em relação a essa questão de conta conjunta, que muita gente busca informação sobre isso. E eu vejo que é um daqueles temas em que é interessante a gente saber a teoria, é interessante a gente saber o correto, né, a rigor, para que não tenhamos problemas quando decidimos pelos caminhos que são mais praticados, tá? Então, vamos lá. Acompanhe aqui até o final desse vídeo que você vai ter, com certeza, as respostas que você busca em relação a esse tema, tá? Primeiro, quando eu olho para uma conta conjunta, o que ela é a princípio? O que ela é a princípio? Geralmente eu tenho uma conta que tem dois titulares. E a princípio, eu estou falando de uma copropriedade. A princípio, tá? Não vou entrar muito aqui na discussão copropriedade, patrimônio comum, isso é uma outra questão. Mas a princípio, eu estou falando de uma conta que tem um montante lá e é metade de um, metade do outro, certo? Então, em tese, quando eu estou diante dessa regra geral, e eu vou aprofundar ainda, quando eu estou diante dessa regra geral, qualquer uma dessas pessoas pode ir até esse ativo e sacar a sua parte, não é verdade? E aí o raciocínio que eu faço aqui, que eu conduzo você, é o seguinte. Vamos raciocinar a contrário senso. Será que quando eu tenho essa copropriedade e uma dessas pessoas vem a falecer, a outra dona, que a princípio, vamos entrar na exceção, tá? Então, não corte o vídeo aqui, porque senão você pode sair por aí dizendo que eu te levei a conclusões incorretas, tá? Quando ocorre o falecimento de uma pessoa, a outra pode sacar sua parte? Não vejo impedimento legal para isso. Vamos fazer, por exemplo, uma analogia com um imóvel, que é um bem que ele tem um controle muito mais restrito no ordenamento jurídico brasileiro. Se você tem um imóvel em copropriedade, A é metade de 50% e B é metade de 50%. A falece. B pode vender sua metade? Pode. Eu posso estar sujeito, né, às normas naturais aí, ao condomínio e tal. Mas a regra é que não há um bloqueio dessa outra metade do bem, não é verdade? Não está bloqueado porque esse outro coproprietário veio a falecer. Então, não vejo no ordenamento jurídico uma regra que vai afastar de pronto essa questão de que, olha, faleceu um dos titulares, então ninguém mexe nessa conta, tá? Claro, falando da regra, repito, de que aquilo ali é uma copropriedade, tá? Agora, vamos entrar nas minúcias, né? Qual é a outra situação que me parece muito importante da gente abordar aqui? Quando temos um desses titulares que estava ali participando apenas da gestão dessa conta. Isso aqui é muito comum. Você tem uma pessoa que tem idade, ela tem os ganhos dela naquela conta, ou os ganhos dela são remetidos para aquela conta. E, a rigor, você tem uma pessoa que é a proprietária e a outra que está ali para a mera gestão daquilo ali. E aqui que as coisas começam a ficar mais complicadas. Por quê? Quando eu olho para esse ativo, que é a conta conjunta, eu tenho essa regra geral. E, a princípio, eu preciso de um contrato, de um pacto particular, que me fale quais são as regras diferentes disso. Certo? Porque não é da nossa prática, né? Você chegar lá e... não, eu vou entrar para ser o gestor dessa conta aqui, mas vou assinar aqui para deixar tudo bonitinho. Não é isso que vai acontecer, né? O que acontece na prática é que uma dessas pessoas já está doente, você traz um desses filhos, geralmente o mais próximo, que está cuidando, coloca ele como mais um titular dessa conta. E aqui, pessoal, eu sei que muitas vezes o herdeiro está aqui querendo ouvir uma resposta ou outra e pode acabar não ouvindo o que ele quer.
que é o que vai acontecer aqui. A regra é que, nesse caso aqui, esse segundo titular, ele não pode se considerar proprietário. Certo? Aqui, a gente tem que apelar ao bom senso, tá? Por que que esse titular ele foi inserido aqui? Ele foi inserido para que ele recebesse, olha, vou até tocar num outro ponto sensível. Ele foi inserido para que ele recebesse doações mensais. Porque aí a gente chega também numa questão de incidência de imposto. Entende onde eu quero chegar? Então ele foi inserido nessa conta para que durante todo aquele tempo em que ele estava na conta, ele recebesse doações como esse, né, vou usar o pai aqui como exemplo. Como esse pai era titular dessa conta, ele está transferindo o próprio dinheiro para essa conta, está recebendo uma aposentadoria, seja lá o que for, e aí tem esse outro titular, e aí a ideia é que esse titular receba a metade, doação de metade desses valores todos os meses? Não era, né, pessoal? Não era. Tanto que não houve ajuste de imposto de renda para isso, ninguém faz. Então, onde é que eu quero chegar aqui? Quando a gente estiver tratando dessas questões de conta conjunta, e isso aqui é a receita para vocês evitarem litígio no inventário de vocês. Vocês têm que parar de procurar vírgulas nas normas para poder ficar sozinho com alguma coisa e ir ao bom senso em relação ao que era pretendido com aquilo ali. O que era pretendido? Era pretendido que uma segunda pessoa estivesse ali para realizar a gestão daquele ativo. É totalmente diferente de quando a gente tem marido e mulher donos de uma mesma conta bancária. Não é verdade? Aí a gente aqui ainda pode entrar numa questão de mas a gente está falando de patrimônio comum e para que esse patrimônio ele seja devidamente diferenciado, a gente precisa de inventário. Há essa questão, sem dúvida. Então, quando a gente está falando de marido e mulher, em regra a gente vai estar falando de regime de comunhão universal de bens ou comunhão parcial de bens, e a gente tem os dois titulares, a rigor, eu precisaria levar isso para o inventário para depois alguém acessar esses valores. Esse é o correto. Mas eu não estou fazendo algo de absurdamente errado se eventualmente essa viúva venha sacar. A gente sabe que a realidade às vezes traz uma pessoa que não tem uma saúde muito boa, precisa desse dinheiro para manutenção da sua vida. Às vezes essa conta conjunta vai continuar sendo movimentada porque os dois recebem ali. Então, são as minúcias do caso concreto. Então, nesse ponto aqui, o que eu coloco para vocês? Diferenciar as situações que podem ocorrer numa conta conjunta e pegar a natureza por trás do que levou essa conta a ser conjunta. O que levou essa conta a ser conjunta é porque é um patrimônio comum? Aí eu tenho um desenho. O que levou essa conta conjunta a ser conjunta é para uma dessas pessoas fazer a gestão desse patrimônio? Então, por que? Então ela não tem direito nenhum sobre isso quando acontece esse óbito. Digo, direito diferente dos demais, certo? E aqui a gente tem que entrar também numa outra questão que é muito que vem na esteira dessa questão da conta conjunta, né? Mas eu cuidava sozinho do meu pai, eu cuidava sozinho da minha mãe, ou eu cuidava mais do que os outros, ou eu gastava mais do que os outros com meu pai e com a minha mãe, tá? Antes de responder essa pergunta, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui, ajuda bastante a gente, e seguir o canal. Você deve estar percebendo que o nosso conteúdo é bastante técnico, bastante diferente nesse sentido, e toda semana tem vídeo novo aqui, tá? Para você poder acompanhar a gente. Para os colegas que querem ficar um passinho mais perto da mentoria, aqui embaixo também vai ter um link que você acessa um grupo gratuito em que você vai estar presente comigo e semanalmente eu libero conteúdos lá tratando de casos concretos com vocês, tá? Falando agora dessa questão envolvendo a conta conjunta, e eu cuidei do meu pai, eu cuidei da minha mãe, então eu tenho direito um pouco a um valor um pouco maior, eu tenho direito a mais do que os outros. Isso está na sua cabeça.
É importante ser dito assim. Isso está na sua cabeça e se não tivermos um testamento, não está em lugar nenhum mais. Certo? E se você tomar esse caminho, a prática mostra que você vai estar prejudicando não só os outros, mas você também. Tá? Porque se os outros não concordarem por uma questão de senso de justiça que você realmente merece um pouquinho mais, esse inventário vai se tornar litigioso e no inventário litigioso todos perdem. Todos perdem. Porque ao final de um inventário litigioso, muitos anos depois, e se é que vamos chegar lá, porque muitas vezes profissionais não conseguem conduzir um inventário litigioso até o final, e ele fica pelo caminho, esse patrimônio ele vai se desfazendo. Essa aqui é a prática que a gente vê, né? Quanto mais um inventário se arrasta, mais esse patrimônio fica defasado, mais esse patrimônio se deteriora. Então, se você é o herdeiro que está nessa posição, eu já vi, com certeza, mais de 4 mil inventários, já vi de tudo, tá? E o melhor conselho que eu posso te dar é: esqueça o seu senso de justiça próprio e preste atenção na lei. Para o seu próprio bem, tá? Para o seu próprio bem. Esse não é um favor para os outros irmãos que não te ajudaram na hora que você deveria ser ajudado ou ajudado. Só um favor para você. Porque se você não fizer isso, os outros serão prejudicados e você vai ser prejudicado da mesma forma, tá? Então, não é uma atitude inteligente você tentar aplicar o próprio senso de justiça ao seu caso específico, tá? Com isso aqui, a gente conclui esse tema de conta conjunta da seguinte forma. Na verdade, ainda falta mais um ponto, mas eu já quero dar o entendimento geral desses pontos que a gente trouxe aqui até agora, porque agora eu vou para um aspecto tributário. Precisamos diferenciar teoria e prática aqui. Tá? Diferenciar e entender a partir do meu caso concreto e a partir desse ponto eu adoto a melhor conduta. Tá? Porque a prática vamos lá, pessoal, vamos direto ao ponto, né? A prática consegue movimentar, então? Porque, eventualmente, essa conta, você vai lá e não houve o bloqueio dessa conta. Certo? Então, a prática, o que a gente vê na prática? Opa, estou com cartão, vou movimentar. Isso pode gerar problemas. Certo? Então, precisamos olhar para essa conta conjunta, olhar para a regra geral, olhar para o objetivo pelo qual ela se tornou conjunta e, a partir daí, decidir por condutas. Certo? Se eu olhar só para a regra geral, porque eu olhar para a regra geral e tapar o olho para o restante vai ser bom para mim? Vai ser bom para mim num primeiro momento. Certo? Se do outro lado, né, dos outros ou de um dos herdeiros tiver um advogado minimamente qualificado no tema, minimamente, tá? Não estou falando aqui de um colega que está na nossa mentoria há anos, não. Minimamente qualificado. Ele vai verificar esse ponto e vai trazer. E vai ser pior. Certo? Dito isso, mais um ponto. Agora falando do aspecto tributário. Adotamos a regra geral. Vou voltar lá no comecinho agora, tá? Quando eu falei da regra geral. Tem a regra geral de que a conta conjunta ela é uma copropriedade entre os titulares. E aí o que acontece? A partir daí, como eu encaro as movimentações financeiras? Certo? Aqui eu tenho que dar um passo atrás, olhar para o Código Civil e entender que a conta conjunta ela é um bem, um ativo bancário, com a sua natureza específica de poder ter mais de um titular, assim como acontece com vários outros bens. Podemos ter isso acontecendo com o automóvel, podemos ter isso acontecendo com uma propriedade rural, uma propriedade urbana, uma propriedade imóvel, me refiro. Quando eu tenho uma transferência dessa conta para uma outra ou quando eu tenho uma transferência para essa conta, eu preciso raciocinar isso aqui, a princípio, a partir de uma lógica de doação. Certo? Preciso raciocinar isso a partir de uma lógica de doação. Então,
o que acontece? Eu tenho um valor X na minha conta, é uma conta exclusiva. E eu transfiro esse valor, que é um valor significativo, para uma conta conjunta. É a mesma coisa de eu pegar esses valores que são meus e transferir para uma outra conta que é só minha? Não é. Justamente por essa regra geral que eu estou colocando. Porque a conta conjunta, ela em regra, é uma copropriedade. Se eu não tiver nenhuma disposição em contrário, é uma copropriedade ideal entre os titulares. Então, quando eu estiver fazendo movimentações ou aconselhando o meu cliente a fazer movimentações nesse sentido, eu preciso me lembrar do aspecto tributário para, eventualmente, ou não realizar essas transferências ou tomar os cuidados para que essa transferência não configure doação. Tá? Porque já, às vezes, né, você tem alguém que está passando, né, já está no momento final da sua vida, mas com a sua saúde mental em dia, e aí chama um advogado para conversar, para receber orientações, e às vezes o advogado, manda isso aqui para cá, isso aqui para lá, isso aqui para lá, pensando no quê? Pensando só no óbito. Né? A gente vê a conta conjunta, inclusive, às vezes citada como instrumento de planejamento sucessório. Né? Só que precisamos pensar na facilidade de acesso ao ativo, obviamente, precisamos pensar em quem acessa esse ativo, mas de forma alguma podemos ignorar a consequência tributária dessas movimentações, certo? E eu estou falando isso aqui, eu falo isso tranquilo, estamos falando aqui de legislação tributária. O profissional, ele precisa ter a consciência de que as ações que ele está orientando vão ter como consequência o fato gerador para que isso ocorra, ele sabendo, ou para que ele evite. Olha, isso aqui vai dar problema depois nesse ponto. Isso aqui, essa movimentação é significativa. Como é que a gente vai jogar isso aqui para o imposto de renda depois? Isso aqui pode configurar doação. Certo? Então, nesse momento, isso acontece especialmente no final da vida, né, das pessoas que têm essa mentalidade de organizar a casa antes de partir, que são poucas. Muitas vezes os advogados orientam movimentações que depois a gente vê e são orientações incorretas para o que... Incorretas eu digo, né? A pessoa pode mandar o dinheiro dela para onde ela quiser e o tributo ele não é uma punição, por mais que muita gente encare assim. Incorretas no sentido de que era essa a intenção de pagar, de configurar o ato de doação e de pagar o imposto? Muitas vezes não era. Né? Então, incorreta nesse ponto. Mas, em termos civis, eu posso dizer que uma transferência... Não. A princípio, não. A não ser que eu esteja, né? Eu vou precisar aprofundar em outras situações. Né? Tô falando de fraude, algum tipo de fraude, evasão de divisas, enfim. Mas isso não vem ao caso. Eu estou falando no âmbito normal. Né? Uma pessoa transfere para outra. Não tem nada de errado nisso aqui. Mas pode configurar doação. E se configurar doação, vai ter tributação. Certo? Então, espero ter ajudado vocês com o tema. Se você chegou até aqui, se eu conseguir te ajudar, aperta no joinha aqui, ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal para outros vídeos com conteúdo técnico aprofundado, em que a gente consegue entender tanto as relações civis quanto as relações tributárias. E a gente se encontra aqui em outras oportunidades. Deixei o link aqui abaixo para você poder se inscrever no nosso grupo, você poder entrar no nosso grupo de WhatsApp gratuito, em que eu libero informações valiosas semanalmente sobre essa nossa área de atuação. Beleza? Convido você também a me acompanhar lá no Instagram, jonatas.albino, _ no final. Lá conversamos sobre o tema todos os dias, sobre temas assim, práticos, igual a gente está conversando aqui, e obviamente sobre muitos outros, tá? Te espero lá. Um abraço e até mais.